Sejam bem-vindos! Hoje, no canal A Verdade Está Lá Fora, iremos falar sobre ruídos noturnos. De onde eles vêm? Será que são fruto da nossa imaginação? Podem ter causas paranormais? Quais serão as possibilidades? Confira agora neste vídeo. Antes de mais nada, lembre-se do seu joinha e de se inscrever no canal. Obrigado! Vamos primeiro entender o que o nosso ouvido escuta. Som, barulho e música são a mesma coisa, é incrível que pareça. É o nosso ouvido, na verdade o cérebro, quem interpreta e compreende esses sons. E isso é transformado. Dependendo do seu ritmo ou da sua intensidade, pode agradar como desagradar. Então, um som, um ruído, podem se tornar também uma música, desde que tenham um ritmo, uma melodia. Agora que entendemos um pouco sobre ruídos, barulhos, música, vamos entender o que isso faz dentro da nossa cabeça. Vamos entender o lado científico da coisa. O nosso cérebro funciona como uma HD gigante. Ele consegue registrar várias coisas durante o dia, desde que a gente nasceu. Para as pessoas que não sabem, um bebê, durante a gestação ainda na barriga da mãe, em torno dos seus 7 meses, já consegue ouvir plenamente o que acontece aqui do lado de fora. E isso fica registrado para sempre na memória da pessoa. Isso daí, então, nos leva a entender que a nossa memória auditiva funciona em diferentes maneiras. Até quando uma pessoa está tendo um ataque de epilepsia, que parece que o seu corpo está totalmente desligado, a audição continua funcionando. E isso acontece também durante o sono. Por esse motivo, qualquer barulho que a gente escuta enquanto a gente dorme é gravado pelo cérebro. E isso daí desperta inúmeras lembranças, como pode manipular os sonhos. Dessa maneira, enquanto você dorme, um simples barulho na rua, na sua casa, seu animal de estimação, ou até você se mexendo na cama, é registrado pelo ouvido. Por esse motivo, ele manipula a sua memória, ele manipula o seu sonho. E isso daí pode se transformar em inúmeras coisas. Um pesadelo, ou aquela sensação de que algo está acontecendo, principalmente quando a gente fica sonolento, o famoso pescando. Isso é muito comum alguns minutos antes da gente conseguir dormir. E também quando a pessoa força e não quer dormir, a nossa cabeça entra em um estresse, porque ela necessita de descanso. Por esse motivo, é muito fácil nossa visão também, mas principalmente a audição, ser manipulada, e dessa maneira um simples barulho se tornar inúmeras coisas na nossa imaginação. Lembrando também que enquanto estamos em coma ou desmaiados, também conseguimos ouvir o mundo aqui fora. Então a audição é um dos sentidos que funciona literalmente 24 horas por dia, durante a nossa vida inteira. Ainda mais depois que ele termina de se formar ainda dentro da barriga da mãe. O maior problema com a audição é que ela não é 100% verídica. Ou seja, nós conseguimos ouvir tudo à nossa volta de qualquer direção. O problema é que é o nosso cérebro que interpreta esse som.
e monta as prováveis causas ou sentidos. Por isso que quando ouvimos algo por instinto, a gente tenta olhar. A visão é o que confirma o que a gente está vendo. Porém, é muito fácil de iludi-lo. Basta a gente fechar os olhos um dia à noite e ficar prestando atenção nos sons e ruídos que a gente escuta, e você verá como automaticamente algumas coisas, lembranças e até medos começam a aparecer automaticamente. Já que ele não tem uma confirmação visual, quem está confirmando o som ou tentando achar lá nas memórias, no banco de dados do cérebro, uma resposta para ele, é o cérebro sozinho. Então ele funciona como o Google. Ele tenta achar algo próximo que seja com aquilo que você está ouvindo, mas necessariamente não precisa ser o que você está ouvindo. No período noturno, o silêncio da noite facilita que o nosso ouvido capte até o menor dos ruídos. Por incrível que pareça, ruídos que passam despercebidos durante o dia, nossos ouvidos conseguem ouvir durante a noite. Várias pessoas, ao deitar na cama, conseguem ouvir o bater do coração. Ele não ficou próximo à sua cabeça porque você deitou, mas sim o fato do travesseiro aproximar o seu ouvido e pressionar a pele do pescoço, você consegue sentir a sua artéria. Ela se movimenta no ritmo do coração. Portanto, você vai ouvir o batimento cardíaco como se estivesse colocando o ouvido sobre o peito de alguém. Mas, na verdade, é a artéria que passa ao lado do seu pescoço que está fazendo isso. Bom, para aqueles que viram o primeiro vídeo, se você não viu, dá uma olhadinha aí. Ele fala sobre fenômenos paranormais. Um deles, ligado a fantasmas, chamado poltergeist, que é quando um espírito consegue movimentar objetos ou elementos. Essas histórias são muito antigas, como eu havia dito antes, desde a Grécia, onde começaram as histórias de fantasmas que arrastam correntes, abrem portas, conseguem levitar objetos, pratos, ou até puxar o seu pé durante a noite. That was coming from the bathroom. Hello? Hello?
Thank you for scaring the out of me. Okay, so I'm in my greenhouse now. Just great. That's what I need. Okay. What I was gonna say was, I've come to my greenhouse to get out of the house because it's raining. Now thunder, apparently. O diferencial neste vídeo americano é que o rapaz, além de estar e pegar a câmera para mostrar, é possível ver que ele anda pelo caminho aonde as coisas caíram. E isso é meio difícil de ter algum mecanismo, linha de anzol, que é muito usada nos vídeos fakes. Por isso que é muito comum, nesses vídeos de poltergeist, a câmera ficar parada em um lugar, nunca ter ninguém passando por lá. A maioria são feitas com dispositivos ou as linhas de nylon, que são invisíveis. Porém, muitas vezes existem explicações lógicas. Pode ser o barulho de água pingando, pode ser um animal ou bicho de estimação. Também é muito comum, para quem não sabia, objetos da casa e a própria casa fazerem alguns barulhos durante o dia e durante a noite. Porém, à noite você consegue ouvi-los. Já durante o dia, com os ruídos, pessoas acordadas, máquinas, tudo funcionando, é mais difícil. O calor e também o frio fazem com que a matéria se comprima. Isso daí quer dizer que ela pode tanto aumentar de tamanho quanto diminuir. Isso faz com que juntas, parafusos, madeira, suportes, telhado, colunas, inúmeros objetos, inclusive os de plástico, se dilatam ou se comprimem. Isso faz rangidos, barulhos, estalos. Se forem pregos ou suportes, esses micromovimentos que são milimétricos, não conseguimos olhar, não conseguimos vê-los, podem fazer com que algo preso caia, como uma panela ou uma colher. Pode fazer com que objetos se movam milímetros, mas se algo estava encostado, apoiado sobre ele de leve, aquele micromilímetro que ele se mexeu é o suficiente para derrubá-lo ou cair. Isso é muito comum quando a gente empilha coisas, principalmente a louça. Durante a noite é mais frio, então objetos tanto de metal quanto os de pedra, mármore e cimento absorvem muito mais rápido essa temperatura, fazendo com que o seu movimento seja diferente. Também pode ser que você está no modo REM, que é quando seus olhos se mexem e você está sonhando, portanto, o seu cérebro termina de manipular os sons e formar imagens. Assim que você acorda assustado, geralmente a última coisa que ele tentou buscar na memória ou até que você estava sonhando, é o que fica estampado. Então, se era um pesadelo ou alguma coisa que te deixou desconfortável, você começará a imaginar que era realmente aquilo. Ou, quando estamos sonolentos, o mínimo ruído já consegue produzir o mesmo. Então, se não for o seu tio roncando, se não for o seu irmão, vamos dizer que ele pode ser sonâmbulo. Se não for, então, algum animal, alguma coisa, geralmente é a sua casa, seu videogame, seu quarto, sua cama, que está se dilatando ou se comprimindo por causa da temperatura. Isso daí é a explicação mais lógica para todos os barulhos. Vamos dizer que de 100%, 98% é esse tipo de causa. De todos os vídeos ou de pessoas que falam que ouviram algum barulho ou ruído durante a noite. Bom, para finalizar, porque foi um assunto bem longo de se explicar, vou mostrar para vocês 2 exemplos de coisas que, para muitos, principalmente os que acreditam, tinha que ser algo paranormal, quando na verdade eram coisas ou científicas ou simples de se explicar. No primeiro vídeo, a gente vê um bebê. Ele descobriu que é legal, durante a noite, quando seus pais estão dormindo, brincar de cair dentro do berço. Os pais, ao ouvir barulhos estranhos vindo do quarto dele, colocaram uma câmera
e comprovaram que nada mais era do que ele. Antes disso, todos achavam que algo estranho estava acontecendo naquele quarto, pois sempre que entravam, o bebê estava dormindo novamente. Outro também famoso foi um que assustou a cidade de Manchester, no Reino Unido. O novo prédio recém-construído, Beecham Tower, foi feito de uma maneira que, quando o vento passava por ele, por seus corredores e na vidraçaria do prédio, fazia um som muito alto que poderia ser ouvido de longe. Isso durante vários dias assombrou as pessoas da região, pois às vezes não tinha vento algum e eles ouviam. Porém, a diferença de altura é muito grande, então mesmo sem vento aqui no chão, havia vento bem forte lá em cima. Quando ele passava pela vidraçaria das janelas, ele vibrava, assim como aquele instrumento onde tocamos passando o dedo sobre as taças. Esse ruído recebeu vários fenômenos paranormais como título, até que eram trombetas, coisas vindas do céu, já que vinha do alto. Porém, depois da sua comprovação, ele acabou se tornando um centro turístico, pois várias pessoas que visitam o Reino Unido vão até lá para ouvir o famoso prédio que faz ruídos. Desde já agradeço, lembrando que esse assunto foi escolhido pela minha namorada, senhorita Miau. Então, um beijo para ela, um agradecimento especial a todos que viram o vídeo até aqui, que conseguiram entender um pouco das possibilidades que tem. Lembrando que brevemente teremos mais vídeos no canal sobre vários assuntos. E desde já, o meu muito obrigado. Até a próxima!